Olá, tá começando o 181º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Gorilla Shield e pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, meio zureta ainda, com tanto de notícia que saiu semana passada, checando pra ver se não saiu nada agora de manhã. Pois é, a gente basicamente nesse episódio vai ter um bingo dos executivos que continuam na Apple, né? E não vai ser muito comprido, com risco de ficar mais curto até o final do episódio, porque olha, que chacoalhada. Mas vamos lá, antes disso teve outras notícias também nessa semana, incluindo uma que a gente comentou aqui rapidinho sobre a Intel talvez fazer o chip de um dos Macs do ano que vem. A gente falou as implicações políticas, diplomáticas e também a parte da tecnologia, que é importante, né? E na semana passada saiu um relatório, foi do Ming-Chi Kuo, né? Eu acho que esse foi do Jeff Poole. Isso, foi o Jeff Poole semana passada, antes tinha sido o Ming-Chi Kuo, dizendo que também a Intel pode, em 2028, fazer chip de iPhone. Os chips da série A, lembrando que do Mac seria da série M, que no fim das contas é basicamente a mesma coisa, mas que a Intel pode mesmo fazer chip de iPhone, confirmando uma coisa que há muito tempo, eu acho que ainda o Pat Gelsinger ou um outro CEO, que deu uma troca de CEOs por um tempo lá, que falou, não, a gente está conversando aqui, a gente vai voltar a fazer chip de iPhone. E todo mundo falou, vai sonhando. Então parece que depois de muitos anos, as circunstâncias de mercado são completamente diferentes, não é a mesma situação, mas que a Apple pode usar a Intel como a fornecedora de chips. Não é a Intel que vai inventar o chip. A Apple vai dar a receita e trabalhar com ela para fazer. Mas ainda assim isso é extremamente significativo, né? Com certeza, para os dois lados, porque quando a gente fala a Apple vai usar chips da Intel, não é que o Intel vai voltar para o Mac, não é que o iPhone vai ter um processador Intel i5 lá dentro, mas que a Intel vai produzir, assim como a TSMC já produz os chips que a Apple desenha, a Intel vai fazer a mesma coisa para a Apple, é o que o rumor diz, e é bem significativo, porque justamente a Intel já foi uma grande parceira da Apple, essa parceria acabou quando a Apple decidiu deixar a Intel de lado para usar os próprios chips dentro dos Macs, que, de novo, chips produzidos hoje pela TSMC, e agora tudo indica que a Intel pode voltar a ajudar a Apple de alguma forma com essa produção. Para a Apple, isso é importante por alguns motivos que nós já até pontuamos aqui na fonte. Primeiro que, se a Intel produz os chips para a Apple, ela tem uma segunda fornecedora, quanto mais melhor. E também toda a questão de tarifas, Estados Unidos, que a Apple já disse que, para agradar o Trump, que está comprometida em produzir mais coisas localmente, e ter alguns chips produzidos ali nos Estados Unidos seria um jeito de argumentar que ela de fato está fazendo isso. Então, acabaria beneficiando a Apple. E para a Intel também volta a ter um cliente grande de uma outra forma, porque, querendo ou não, a Intel perdeu bastante ali com a saída da Apple. E agora, não do mesmo jeito que era antes, mas consegue ter a Apple de volta ali dentro do portfólio de clientes dela. Então, muito curioso para ver o desenrolar dessa história, mas cada vez mais temos mais rumores, mais analistas falando, então me parece que a coisa está já num andamento, num estágio mais avançado ali das negociações, para que isso aconteça mesmo já ali por volta de 2027. Isso da Intel é a solução que ela tem. Porque a arquitetura x86, para grande público, produto de grande massa consumo, ela perdeu muito mercado nos últimos anos. A ARM substituiu quase completamente. Eu sei que não é só disso que vive um fabricante de chips, que também está muito sendo usado em servidor, coisa assim, mas também tem essa troca vindo por lá. Então, ela não ter mais que ficar presa, entre aspas, à fabricação dos chips só de arquitetura x86, é ok. É curioso ela ter perdido esse bonde, estar se rendendo a essa altura do campeonato, mas é ou isso ou não faz mais nada. Então, é interessante ela virar, entre muitas aspas, só uma fabricante fornecedora de chips, sem ser ela que faz a arquitetura dele. A gente está vendo, por exemplo, o Pat Gelsinger, que foi por muito tempo CEO da Intel, e aí ele saiu e não saiu muito bem. Ele é agora um dos diretores de uma empresa chamada X-Lite.
que é uma empresa americana que quer passar a fazer a parte da tecnologia da litografia do chip, que é uma das partes mais complicadas, porque a precisão que exige para que isso aconteça, ela é quase impossível, é um milagre. Dá para fazer chips hoje em dia por conta dessa tecnologia. Essa tecnologia já é um milagre, né? E hoje em dia só tem uma empresa que faz, me parece, que fica na Holanda. E o que é também curioso, porque como que a Holanda virou uma peça fundamental da produção de chips, e a administração do Trump tá investindo pouco, tá? Tá investindo 150 milhões nessa X-Lite, cuja diretoria, quem faz parte lá da diretoria, é o Pat Gelsinger, que era da Intel. Então, por uma mescla de uma circunstância muito louca de fatores, os Estados Unidos podem começar, tá? A virar um polo de produção de chips do começo ao fim. Isso até o final do governo Trump. Vão ver se ele vai dar um jeito de ficar mais um mandato, se o vice dele, o J.D. Vance, vai mesmo ser o vice, né? Quer dizer, vai ser o próximo candidato à presidência, se ele parece que vai ser junto com o Marco Rubio, tá uma movimentação para ser isso aí. O ponto é, se esse governo se estender, aí tem uma chance deles continuarem fazendo essa pressão e comprando, assim, o governo americano investindo numa empresa, em outra, fazendo o modelo estatal, que é a coisa menos republicana da história, mas para estruturar o mercado de chips nos Estados Unidos. E a Apple, já garantindo o lugar dela nisso, fica bem com o governo, sem depender, me parece, de partes fundamentais do negócio dela. O MacBook Pro não vai ser feito, não é a Intel que vai fazer. Provavelmente o iPhone Pro não é a Intel que vai fazer, mas deixa um pouquinho ali, diz que está contribuindo com a economia americana. E se o negócio der certo, ela pode passar a depender mais, garantindo que vai ter a qualidade, etc, etc, do que o TSMC hoje faz junto com todo o resto da estrutura mundial, que é o que depende para fazer de chips. Mas não estava no meu bingo para sempre chip de iPhone feito pela Intel, porque desde o começo nunca foi assim, né? Pois é, nunca tivemos a Intel envolvida com o iPhone. Até tem uma historinha aqui, né, que desde lá na época quando Steve Jobs ainda estava planejando o iPhone, que ele teria, né, conversado com a Intel para ver se eles fariam o processador do iPhone. Eles não, né? A gente não vai se meter com isso. E tá aí, anos depois, eles vão acabar fazendo, talvez, o chip de iPhone, que é o que a gente brincou, o mundo dá voltas, não tem como. Essa história foi muito interessante. Vai seguir dando notícia. Existe uma parte disso também que são... Assim, não é o governo americano que está vazando. São pessoas, primeiro, o Ming Chi Kuo, que é muito bem informado sobre a cadeia de suprimentos, sempre quando é lá para a China, né, para aquele canto. Mas ele está envolvido, ele fica sabendo, sei lá, de um corte de pedido de produção de um lado em um aumento de pedido do outro, fala, bom, vou juntar aqui uma coisa com a outra, estou entendendo melhor. Aí ele consegue dizer mais ou menos o que está acontecendo. Né? Então ele, o Jeff Pu, não vazamento da Casa Branca, né? A Apple vai fazer... a Intel fazer chip de iPhone. Não, é estrutura mesmo, né? Cadeia de suprimento. Então, é interessante. A gente vai seguir vendo notícia disso, inevitavelmente, e ficar de olho nisso. Agora, teve uma outra coisa que foi o Felipe, que chamou atenção para isso na semana passada e espalhou bastante. Eu vi até que você falou esse fim de semana sobre a Joy Macedo, abraço para ela, também publicou, te acreditou, né? Sobre um sumiço. Felipe, que sumiço é esse? Pois é, geralmente quando lançam um iPhone novo, nós estamos acostumados a ganhar novos recursos. Mas parece que com o iPhone 17 Pro as pessoas perderam um recurso. Alguns usuários começaram a reclamar nas redes sociais, Threads, Reddit, até nos fóruns da Apple. Eu fui investigar e pude concluir que, de fato, tem algo faltando nos iPhones 17 Pro, e este algo é a possibilidade de você tirar uma foto em retrato junto com o modo noite. Então, são duas configurações diferentes ali da câmera. O modo retrato é aquele modo que o fundo fica desfocado, cria aquele efeito bokeh bonitinho que simula ali uma câmera profissional, que a gente tem desde o iPhone 7 Plus, e o modo noite, que tem desde o iPhone 11, que aumenta a exposição para a foto ficar melhor em ambientes escuros. Agora, no iPhone 17 Pro, ou você tira a foto com modo noite, ou você tira a foto em modo retrato. Os dois não dá, e a Apple não deu nenhuma explicação para o motivo desse recurso ter desaparecido. A gente já está indo para o iOS 26.2, que inclusive deve sair hoje para todo mundo, entre hoje e amanhã.
E, pelo menos na versão RC, eu testei de novo, o recurso continua indisponível, que provavelmente confirma que não é um bug, que foi uma decisão deliberada da Apple de desabilitar esse recurso, seja lá por qual motivo. Tem ali algumas especulações, eu até mesmo coloco na matéria, que quando você tira a foto com o modo noite, ele demora mais para processar a foto, então talvez a Apple viu que as pessoas não gostam desse incômodo de demorar mais para tirar foto e aí tirou o recurso, ou que ela considera que a lente já melhorou o suficiente para não precisar mais do modo noite. Mas a verdade é essa, o recurso sumiu, algumas pessoas sentiram falta, acho que outras nem tanto, porque eu mesmo só fui perceber isso agora, depois de quase 3 meses usando o iPhone 17 Pro, então para mim não fez muita diferença, mas tá aí, curioso, né, ver um recurso sumindo depois de um tempo. O que me chamou mais a atenção foi isso, que só agora o mundo percebeu. Na verdade, assim, né? Você falou, tava pipocando aqui e ali e você trouxe isso pra atenção do mundo, mas é uma coisa que eu acho que se fosse mais essencial, teria sido percebido mais cedo do que em dezembro, né? Sendo uma coisa que tá, né, faz aí alguns meses no mercado. Eu imagino alguém que assim que tirou o iPhone da caixa, foi fazer, falou, ué, não tô achando aqui. E essa pessoa, eu sei, faz 2 meses que eu falo pra todo mundo que não tem. Você tem noção do porquê que isso pode ter acontecido? Então, eu tento pensar em possibilidades, mas uma conclusão mesmo, eu não faço ideia. E é até curioso, porque os dois recursos foram evoluindo aí com o tempo. O modo retrato, principalmente agora, ele é. Apesar de ainda existir um botãozinho retrato lá dentro do App Câmera, você não precisa mais dele. Quando ele detecta que a foto tem alguma profundidade, uma pessoa, um animal, um objeto, ele mesmo já salva os dados ali de profundidade e você consegue depois, lá na edição da foto, ativar ou desativar o retrato. Hoje o iPhone faz isso tudo em segundo plano. Mas se você tiver ali com o modo noite habilitado, ele nem guarda mais os dados de profundidade também. Agora, o motivo eu tentei contato com a Apple, mas até agora nenhuma explicação. Então, não sei se é algo que eles não querem contar, se eles só querem deixar batido mesmo. Eu chuto que talvez eles realmente acreditam que a câmera melhorou num ponto que o modo noite talvez não é mais tão necessário assim. Não sei, é um chute meu. Apesar de que eu coloco ali um comparativo, né, de eu pegando um iPhone anterior que tem o recurso ainda e o 17 que não tem. No anterior, se a gente tirar a foto retrato com o modo noite, ela fica mais clara, né, a iluminação fica mais clara, mas a foto também perde muito mais detalhes do que a foto do 17, que é um pouquinho mais escura, mas também parece que retém mais detalhes ali da pessoa, né, do rosto, dos fios de cabelo. Então, talvez no fundo é isso. A Apple viu que o modo noite não é mais tão necessário e desligou ele no modo retrato, mas vai saber, né? Nessa sua comparação tem alguns pontos interessantes. Primeiro, fica bem evidente que o modo noite, na verdade, é o modo dia. Porque essa é, não diria crítica, mas é uma coisa que define esse modo noite. Às vezes, outro dia foi curioso. Eu tava num restaurante, sei lá onde eu tava, e eu tirei uma foto do lugar, e cara, lá fora parecia dia. Parecia que era meio-dia. Mas eram 8 da noite, tava escuro, mas, cara, assim, daqui a 20 anos, quando eu vi essa foto, eu falei, mas eu fui de dia lá, sabe? Eu vou me questionar. E nessa sua foto, dá pra ver bem a diferença de tonalidade. Então, na foto do iPhone 17 Pro Max, as cores estão um pouco mais neutras, e suponho que mais próximas da realidade. Então, o tom assim, overall, né, da foto é cinza. Na foto com o modo noite, ele é um amarelado, puxa quase para sei lá, um alaranjado, umas partes. Então, o da direita parece que foi feito à noite, a foto. Esse é o ponto, né? O da esquerda é impossível dizer que foi feito à noite. Mesmo se você estava com a janela aberta, fechada, luz ligada, desligada, o ponto que você quis simular era uma situação um pouco mais escura, né? Acho que esse é o que eu tiro aqui. Eu não sei se é uma questão de tirar o modo noturno, porque o resto das funções da câmera já estão boas o suficiente, ou, que é o que eu acho que deveria ter sido desde o começo, o modo noturno ser mais próximo de uma foto tirada à noite, mesmo você melhorando a visibilidade. São coisas diferentes, né? Então essa estourada que ele sempre deu na luz é muito legal, por exemplo, para modo
céu, para fazer foto do céu, e aí você vai lá nos ajustes, etc, você consegue ver muito mais estrelas, você vê nebulosa, nuvem de Magalhães, Via Láctea, de fato, ele captura isso, você consegue trazer, né? Mas não precisa ser assim para tudo, especialmente para uma foto tirada ali aleatoriamente. A parte da demora, eu não sei, ela irrita um pouquinho, mas eu não sei se seria o suficiente para falar, então deixa, então não precisa ter o recurso. Sei lá, eu fico meio reticente sobre isso. Mas o fato é que o modo, que não é o modo noite, né? Mas o modo retrato sem o modo noite ligado ficou muito melhor a foto do que a foto tirada meio-dia com o holofote na sua cara, como é o caso do iPhone 16 Pro Max. Pois é, a sensação é essa mesmo, que a foto com o modo noite fica muito amarelona. Realmente parece que tá de dia, parece que eu tô com a janela aberta aqui, sendo que tava tudo escuro, fechado, a luz apagada. Então a foto do 17 acaba remetendo mais à realidade. E no dia a dia, eu tendo hoje a desligar o modo noite quando eu vou tirar uma foto em um lugar mais escuro. Quando lançou o modo noite no iPhone 11, era outro cenário, a lente era menor, a câmera era pior. Então realmente, você ia tirar uma foto à noite, você só via, né, o granulado, não tinha foto, era bem ruim. Então fazia sentido usar o modo noite, por mais que a foto ficasse amarela, estourar, né, com uma exposição esquisita ali, o pós-processamento. Mas hoje a câmera principal melhorou tanto que realmente eu prefiro ter esse aspecto mais natural, que mostre que a foto é noite e ainda assim ela tem uma qualidade decente, do que essa foto amarelona, toda pós-processada, a foto frita que a gente costuma brincar. Então quando eu vou tirar uma foto assim, eu costumo, a menos que seja aquele caso de tirar uma foto do céu, mas costumo também já desligar o modo noite. Bom, vamos torcer para em algum momento vir essa explicação, seja por meio da Apple, seja vazada por meio da Apple. Vamos ver se você consegue trazer isso pra gente nas próximas semanas, que eu tenho certeza que muita gente sente falta disso, e não é característico da Apple tirar um recurso assim, né? Geralmente ela melhora, ela unifica, mas remover é interessante, é curioso, né? Geralmente quando ela remove, o mundo chia, ela devolve. Eu não sei se vai ser o caso aqui, mas foi interessante observar, torcer para vir mais informações sobre isso. E a seguir, a gente vai falar sobre alguns desafios diplomáticos e técnicos que a Apple enfrentou pelo mundo na semana passada. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando aqui a fonte e que segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site, como por exemplo está rolando agora o site inteiro com 10% de desconto para você aproveitar as capinhas, as películas, fones de ouvido, carregador, cabo, acessórios que nem tem muito a ver com o telefone, mas tem a ver com o computador, tem a ver com tablet, tipo caneta, né, que simula toque, acessório para notebook, tipo a base elevatória que eu uso aqui, que virou parte já integrante do meu Mac. Eles têm carteira também, tem mala de viagem, mala de levar no dia a dia, mochila, coisa desse tipo. Cabo tem de tudo quanto é tipo, tem o Lightning, tem USB-C, tem micro USB, tem todo tipo de adaptador de um tipo para o outro. Carregador também tem o de parede, tem o por indução, tem o magnético, tem o de carro. Fone de ouvido também, tem o com fio, tem o sem fio, tem o que é totalmente Bluetooth, tem o que liga um fio do lado do outro, tem o headphone grandão. Então passa em gorillashield.com.br, usa o cupom GHZ no checkout e você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Muito bem, eu vou inverter o que eu pus na pauta. Aqui a gente começa pela Rússia. A Apple e a Rússia têm uma relação meio complicada, a começar porque a Apple não vende mais nada na Rússia desde o começo lá, que ela começou a atacar a Ucrânia, mas a Rússia bloqueou o FaceTime no país na semana passada, dizendo que o FaceTime vem sendo usado para organizar ataques terroristas. Ela não deu muita informação sobre o que exatamente, que tipo de ataque, mas é mais uma vez o FaceTime bloqueado. A gente já viu, na verdade, por diversos motivos, né? O FaceTime acaba sendo... Ele era bloqueado nos Emirados Árabes, me parece, e depois ele passou a ser permitido. E agora, na Rússia, a frase exata foi de acordo com agências de... law enforcement, né? Como é que traduz isso? Nossa. Não tem law enforcement, né? De polícia e afins, lá da Rússia, investigativa, etc. O FaceTime está sendo usado para organizar e para fazer mesmo ataques terroristas no país, recrutar perpetradores e cometer fraude e outros crimes contra os cidadãos russos, e por isso o FaceTime está sendo bloqueado.
É uma coisa que, sem você dizer exatamente o que é, né? Não dá muito para comentar sobre partes específicas, mas é mais um caso ali da Rússia se intricando não só com a Apple, mas impedindo comunicação entre cidadãos. Essa é a verdade, né? A gente já viu muito para protesto, não só na Rússia, quando o FaceTime é desligado, desliga, sei lá, sinal do telefone. Aí quem tá fazendo protesto não pode fazer protesto, né? E o governo esmaga por conta disso. E na Rússia parece que foi mais ou menos isso, eu diria, né? É, bem isso, porque o FaceTime não é o primeiro e não vai ser o último aplicativo banido lá. Acho que grande parte dos apps mais populares que temos hoje, Instagram, Facebook, Telegram também, que inclusive Telegram é de origem russa e também tem restrições lá na Rússia hoje, então até isso é banido lá. Então, mais um app para a lista. É uma pena para a galera que vive lá. Eu sei que pessoal mais ligado, galera ativista de lá, usa VPN, claro, para tentar burlar essas restrições, mas é um jeito tanto da Rússia silenciar a galera ativista e também de cutucar a Apple e as empresas do Ocidente, porque a gente sabe que ele já vem fazendo isso há algum tempo. A Apple, em tese, não está mais presente lá na Rússia, embora ainda seja possível comprar através de gente que importa iPhone e etc. Então as pessoas ainda têm os aparelhos da Apple lá, para quem acha que é impossível comprar um iPhone na Rússia, não é. Mas é como se a gente fosse ali no Paraguai. Eles têm o Paraguai deles, eles conseguem os iPhones, iPads, Macs e o que for por lá. Então, é mais uma cutucada aí da Rússia para mostrar, talvez, olha como a gente pode banir os serviços do Ocidente aqui. Mas é uma pena para quem tá lá, né? E é curioso porque é na Rússia que acaba aparecendo aqueles vazamentos de hardware. Ah, tá aqui o novo iPad, que não tava nem ainda para parecer que vai ser lançado, aí sai, e é exatamente isso. Saiu o lance de Mac há pouco tempo também, então acaba passando por lá de qualquer jeito. Então Paraguai russo anda muito bem, muito eficiente para isso. E nessa última semana também, né, além desse lance do FaceTime, eles proibiram o Roblox, porque ele faz propaganda LGBT, ele promove LGBT. E junto da proibição do FaceTime e do WhatsApp e do Telegram, na semana passada também o YouTube foi proibido por também motivos, né? Então eles próprios vão cercando e proibido, e para a população ter um tipo de contato com mais nada ainda do resto do mundo e muito menos poder se organizar, que isso pode ser uma ameaça para o governo, né? E não foi só lá. O mundo é maluco, né, Marcos? Pois é, e essa foi a da Rússia, mas teve muita coisa na Índia que chamou muita atenção também. A começar por foi uma evolução de uma história que começou com a Índia vai mandar a Apple e outros fabricantes de telefones a instalarem um aplicativo que é impossível de deletar, então vem instalado de fábrica, um app que não pode deletar para segurança, que, dentre outras coisas, ia facilitar, ou na verdade impedir que ficasse mais fácil de um telefone roubado ser reutilizado. Então é um app até tipo aquele, como é que chama daqui do Brasil? Meu telefone, meu celular. Tem um app do governo mesmo, né? Isso, que é pra bloquear o e-mail, esse tipo de coisa, e de lá também tinha parte de localização também. Celular seguro. Celular seguro, exatamente. Então, mesmo que a intenção seja boa, tá? Vamos partir dessa premissa ingênua, porque lá na Índia a conversa também é mais próxima da Rússia do que do Brasil. Mas o ponto é que isso teria que ser ou instalado de fábrica em telefones, ou em telefones que já estivessem em uso, ia ser um update obrigatório que instalar obrigatoriamente esse aplicativo ia ser impossível de deletar. E a Apple falou não. Ela falou que não ia fazer isso. A posição da Apple na Índia, ela é igualmente delicada que ela tem na China, porque ela passou a usar a Índia como a principal alternativa à fabricação de coisas na China, e o mercado indiano, agora ela finalmente está conseguindo entrar, e as pessoas estão começando a comprar iPhone e etc. Então a Apple está numa posição de desvantagem de negociação. Ainda assim ela falou, isso não. E isso é não para o mundo inteiro. Qualquer país que mandar a gente fazer isso, a gente não vai fazer essa linha. A gente não cruza. E é isso. E aí foi interessante que o Google ficou bem quietinho nessa semana inteira com essa confusão toda. Junto disso, a oposição ao governo indiano
aproveitou a oportunidade, claro, para bater no governo Modi, no governo indiano, e a questão era que esse aplicativo poderia ser mal utilizado para espionar os próprios cidadãos indianos, com a desculpa de que não, é para o seu bem, é para a sua segurança, e foi essa a grande confusão, né? Aí lá para o meio da semana, o diretor de comunicações lá do ministério falou, não, gente, então, na verdade assim, a gente quer o bem de vocês, mas vocês podem escolher, se vocês quiserem, vocês podem sim deletar o aplicativo. Vocês têm escolha para deletar, não para baixar, né? E esse app está disponível já na App Store, mas eu acho que foi uma coisa meio grok. A gente vai lançar e todo mundo vai baixar. A gente lançou e as pessoas não baixaram, então vamos obrigar as pessoas a baixarem, né? O processo do Musk é meio isso também, né? E aí, seguindo, a Apple falou, não é esse, não é não poder deletar o problema, é todo o resto é o problema. E aí seguiu a confusão toda até que na quinta-feira, na sexta-feira, o governo indiano voltou atrás e falou, então, tá, deixa, esquece, faz o que vocês quiserem, dane-se. E aí o app segue disponível para baixar, mas não vai ser nem obrigatório ele ser instalado, nem obrigatório ser distribuído, nem obrigatório ele ser não deletado, ele segue agora só como um app disponível na App Store, para quem quiser baixar e usar, poder baixar e usar, né? E essa não foi a única treta, mas teve essa. Vou começar falando por ela, Felipe. E aí? Nossa, que novelão também, né? E é isso, a ideia, pelo menos com o que eles tentam passar, é bem parecida com essa aqui do Brasil, que é o Celular Seguro, que também é um aplicativo do governo, que você consegue ali comunicar que o seu telefone foi furtado, roubado, e aí esse próprio aplicativo já auxilia o usuário ali em bloqueio de e-mail, em todas aquelas coisas que você tem que correr atrás quando você perde o seu telefone. E esse aplicativo já faz isso. A ideia da Índia seria mais ou menos algo parecido, mas já chega de um jeito controverso, tornando mandatório, tornando obrigatório. E é engraçado como justamente foi caindo, né? Tá, não vai ser obrigatório, você vai poder deletar. Então agora não, agora você baixa aí se você quiser. E sei lá, se já tivesse lançado desde o começo assim, né, totalmente opcional, talvez nem teria virado tanta notícia como foi do jeito que rolou, porque o problema maior foi esse, tentar obrigar a instalação de um aplicativo que tem localização do usuário é meio assim, sendo gentil ainda, questionável. Então, que bom que agora a coisa aparentemente se tornou ali opcional, né? Porque depois de tudo isso, mas ainda assim parece que o governo continua buscando um jeito de monitorar a localização das pessoas lá na Índia, né, Marcos? Você está escrevendo uma matéria sobre isso, então apesar de eles terem meio que desistido desse aplicativo mandatório, eles ainda estão de olho em um jeitinho. Isso passou a chamar atenção em seguida, na semana passada, e é uma proposta que, na verdade, é de junho ou julho desse ano, que é o seguinte: obrigar os telefones a terem o AGPS ativo o tempo inteiro. Esse AGPS acontece, por exemplo, você liga para o serviço de emergência, ele ativa esse AGPS, manda a sua localização exata para facilitar na assistência. Mas quando você não está fazendo isso, não fica ligado. Quando o governo pede uma informação para as operadoras de localização, para fazer investigação de alguém, esse tipo de coisa, a informação que a operadora tem acesso é de torre de telefone. Você, por triangular, consegue ter uma ideia geral de onde a pessoa está, mas não uma ideia exata. Com o AGPS, é o GPS, é uma ideia exata. E o governo indiano vinha querendo que as operadoras passassem uma localização mais exata de que eles querem investigar, espionar, enfim, né, que eles querem saber onde está e por quê, né? E as operadoras falam, a gente não tem como, a não ser que seja obrigatório que o AGPS fique ligado o tempo inteiro. O governo falou, E aí é uma proposta de fazer essa ativação. E isso, junto dessa treta toda que aconteceu por conta desse aplicativo indeletável, na semana passada, eu acho que isso era na sexta-feira, era para ter rolado uma reunião entre o governo indiano e a Apple, a Samsung, o Google. A Apple e o Google tinham já, é óbvio, se manifestado contra essa iniciativa. Eles tinham mandado uma carta falando, gente, não, né, pelo amor de Deus, né, isso é absolutamente contrário a qualquer tipo de privacidade e de bom senso, porque não dá para você ficar espionando todo mundo o tempo inteiro, porque, pelo amor de Deus. E a Índia fala, pega eu, né? Então o governo está analisando essa proposta,
e ia ter essa reunião com os fabricantes para poder explicar o que ele quer e eles tentarem chegar ali a algum acordo, e os fabricantes, é claro, que não iam querer aceitar, né? Foi cancelada essa reunião. Provavelmente, vai saber, porque teve essa outra treta também, mas agora vai ficar marcada aí mais pra frente, se é que vai acontecer antes do governo falar, não, vocês vão fazer, vai ser a mesma coisa, né? Tem que fazer isso. O operador fala, o operador não, a fabricante, a Apple, não vão fazer até a hora que eles acabam desistindo, né? Mas você vê, duas notícias parecidas ou relacionadas nessa semana num país que a Apple não pode arriscar de ser, assim, de novo, né? Agora tem que sair da Índia e seguir fazendo coisas, Vietnã, Brasil, eles estão intensificando em outros lugares, mas a Índia virou mesmo um foco grande deles, e principalmente nas últimas duas divulgações de resultado financeiro. A Apple promoveu, fez assim, questão de citar a Índia como um mercado promissor. Eles passaram anos e anos e anos tentando fazer alguma coisa ali, mas é muito caro, não tinha por onde entrar. Eles estão conseguindo entrar agora, estão estruturando bando de loja, tem 2 ou 3, vai abrir mais 3 ou 4, uma gigantesca. Então eles estão colocando a Índia como um dos principais lugares de crescimento. O governo, imagina, falou, tá, então agora talvez seja a hora da gente fazer o quid pro quo aqui, né? Então foi mais uma treta dessas, é tudo um grande pacote, né? E vai saber se numa troca de governo, se é que vai poder trocar o governo, né? Numa troca de governo lá, essas medidas são esquecidas, mas nesse momento é mais um desafio que ela vem enfrentando de vários do mundo, né? Mas esse, na Índia, a Índia só vira notícia pelos motivos errados, né? Quando vem de cima para baixo aí os mandatos, né? Pois é, e infelizmente eu acho que essa história ainda vai continuar rolando, que ainda vamos escutar mais alguns absurdos aí de tentativas de ficar em cima das pessoas através desse tipo de rastreio, monitoramento, o que é uma pena, e ao mesmo tempo tem isso, a Apple não vai querer perder a Índia porque é um mercado importante, como eles mesmos vêm dizendo. A Índia hoje passou a China como o país mais populoso do mundo, então se 1% das pessoas lá tiver iPhone, já é muita gente. Então é claro que a Apple não vai querer perder isso, e tem o fato justamente da Índia hoje ser um polo de produção para a Apple. Ainda não substitui a China, mas está caminhando para ficar pelo menos ali páreo para ajudar a Apple na produção dos produtos. Então é um mercado muito importante para a Apple, ela pisa em ovos, assim como na China também ela pisa em ovos em algumas questões para lidar com o governo, mas pelo menos por enquanto nessa questão eles se mostraram bem contra e com razão. Pois é. E bom, vamos lá, né? Pro main event of the evening, como diria o maluquinho do UFC. Hora do bingo. Né? Hora do bingo, porque nessa última semana teve muita movimentação de bastidor ali na Apple, muita gente ou saindo, ou aceitando a sugestão de talvez procurar outra coisa, ou anunciando que vai sair. Isso, né, assim, a parte óbvia é uma limpeza de trilhos à frente do próprio Tim Cook, que deve sair. Dizem que talvez no ano que vem já venha o anúncio. É basicamente isso, apesar de ter saído uma outra notícia semana passada, retrasada na verdade, falando que a Apple estava acelerando a identificação de um substituto. Eu penso, óbvio, tá todo mundo indo embora, como precisa achar logo, né? Antes que a pessoa vá também, né? Mas a gente viu algumas mudanças aí de guarda em liderança, e eu vou começar falando sobre, o John Giannandrea, que era o líder de iniciativas de inteligência artificial e machine learning da Apple. Ele veio do Google, logo depois do Google ter lançado o paper que inventou o Transformer, que é o T do GPT, nasceu lá dentro, apesar da OpenAI ser hoje uma das principais referências disso. E ele foi para a Apple para liderar o desenvolvimento de machine learning, de IA, são coisas diferentes. Fez muita coisa por ali que a gente usa hoje em dia, que são aquelas coisas que a Apple coloca quase de modo passivo-agressivo nos slides, né? Olha o tanto de coisa que está atrasado quem? Eu não sei o que você está falando, olha o tanto de coisa de IA, que de fato são, né? Que foram todas feitas ali sob a liderança do John Giannandrea, mas há alguns meses saiu a notícia de que o Tim Cook tinha perdido a confiança que o John Giannandrea seria a pessoa certa para liderar o que a Apple precisa agora no mercado de machine learning e inteligência artificial, que é ter LLM que funcione para poder ser a base da carangueja e todas as funções complementares que vêm meio que em torno disso. Para isso, ele não foi um cara muito bom mesmo, ele era um cara mais acadêmico. Aí, uma das coisas foi aos pouquinhos, né? Tirando ali as responsabilidades dele, repassando para outras pessoas da equipe.
e veio a notícia de que ele estaria, talvez, em breve, pronto para ir embora. Veio a notícia agora de que isso vai acontecer. Ele vai se aposentar, ou seja, não está indo para concorrência, não foi demitido, mais ou menos, né? E sim, ele vai se aposentar e no lugar dele, quem vai entrar, e essa é uma outra história que eu estou muito curioso para saber quais são os bastidores, que é o seguinte, é um cara que passou 16 anos no Google, na DeepMind. Então você vê, o Gianandrea era Google antes de ir lá para Apple. Agora, esse cara chama Amar Subramania. Ele passou 16 anos na DeepMind, saiu de lá há 6 meses, foi para a Microsoft AI, que é uma divisão nova da Microsoft, quicou lá, não rolou, e agora ele foi contratado pela Apple para fazer parte, para ser o líder de IA e trabalhando, respondendo ao Craig Federighi. Então ele não tem basicamente o mesmo cacife, o mesmo título, a mesma autonomia que tinha o John Gianandrea. Vai ficar embaixo do Craig Federighi, que é o cara que é o líder de software, de engenharia de software da Apple. Então, são algumas movimentações bem interessantes a respeito disso, mas, assim, né, é uma pena que o John Gianandrea esteja saindo assim, porque ele não é a incompetência toda que ele acabou ficando conhecido por. Ele é um cara que, na parte acadêmica, sempre mandou bem. Mas é isso, Felipe. A Apple tem, agora em 2025, está recomeçando pela milésima vez, agora pelo menos um líder novo de IA que está chegando já sabendo qual que vai ser o trabalho dele. Ao contrário do Gianandrea, que chegou e o trabalho mudou enquanto ele estava lá, e aí sim, ele não soube, ou não pôde, né? Tem o lance das GPUs que a Apple não quis comprar, mas não pôde, não conseguiu fazer a Apple virar a tempo. E aí? Essa notícia não veio como uma surpresa, porque já faz um tempo que tá rolando uma movimentação dentro da Apple para mexer na parte de Apple Intelligence, no time de Apple Intelligence. Então, já faz um tempo que a gente viu ali que mudou a liderança da Carangueja, por exemplo, que estão fazendo várias discussões sobre mudanças de rumo, a possibilidade de, ao invés da Apple ter seus próprios modelos, usar o Gemini, por exemplo. Então, eu acho que era questão de tempo até algo acontecer com o John Gianandrea. E é curioso porque a Apple fez questão de anunciar a saída dele com o press release lá no Newsroom. E eles anunciaram justamente como uma aposentadoria. Mas fica aquela impressão de que foi uma aposentadoria forçada, né? Que ele talvez não se aposentou porque ele quis, mas porque ele foi aposentado. Então, pelo menos essa é a impressão que eu tive olhando assim toda a situação. Mas, de novo, não vem como uma surpresa, considerando que já teve todo esse desgaste em cima da Apple Intelligence, do fracasso do lançamento. O que, como você bem falou, ele não é um profissional ruim, ele é um cara acadêmico que tem muito conhecimento, mas eu acho que também ele acabou sendo pego como bode expiatório de toda a situação da Apple Intelligence, porque ele era o responsável, o negócio não deu certo, joga toda a culpa em cima dele. A gente sabe que, no fundo, o negócio não foi pra frente, não só por culpa dele, mas porque muita gente ali talvez tomou a decisão errada ou decidiu não tomar a decisão porque achou que não ia ser uma grande coisa, que não precisava, e no fim das contas estamos onde estamos hoje. Mas tá aí, John Gianandrea aposentado, a Apple mexendo mais uma vez no time de IA dela. Esperamos que com essas mudanças no ano que vem ela consiga entregar boas novidades, bons resultados, porque vale sempre reforçar que o que ela anunciou no ano passado ainda não está pronto, né? E não estará pronto ainda neste ano, vai ficar pro ano que vem. Com sorte. Eu, assim, tirando o fato de ser uma pena, eu até escrevi sobre isso no 95 Mac, eu vou deixar o link aqui na descrição, sobre como, sim, o novo líder de IA da Apple tem a oportunidade de, pelo menos ele está chegando numa situação que todo mundo sabe o caos que está. Então ele vai ter um pouco mais de tempo e de compreensão, tanto internamente, externamente não que as pessoas gostam de encher o saco, mas assim, internamente, para falar, tá, vamos lá, eu tô chegando agora, tô vendo um monte de cadeira vazia, porque foi um bando de gente pra Meta, um bando de gente pra Anthropic, um bando de gente pra OpenAI, um bando de gente pra startup que ninguém conhece, e esse êxodo não para, né? Todo mundo que chegava no topo da pirâmide da Apple quando o assunto era IA, a Meta contratava. Teve um cara que foi contratado por mais de $1 bilhão. O cara da Apple. Você fala, mas ué? Exatamente, né? Então, das duas, uma. Ou a Apple não sabia aproveitar bem os talentos que ela tinha ali dentro, ou a Meta fez essa rapa não só na Apple, mas no resto do mercado, para impedir que essas pessoas, que as empresas tenham acesso à inteligência que precisa para fazer as coisas desenvolverem.
Quer saber? Pode ser as duas coisas. Claro que pode, né? Então a Meta fez essa passada de chapéu geral, não foi só na Apple, tem muita gente ali dentro, ela está passando por uma mudança grande também. O Yann LeCun, cientista-chefe da Meta, acabou de sair da empresa, vai fazer a empresa dele, isso porque, em parte, a divisão de IA da Meta foi completamente reformulada, hoje quem lidera é o Alexander Yang, tem, sei lá, 6 anos de idade, e ia mandar no cara de 65, óbvio que não ia dar certo, né? Então, tá tendo uma mudança lá, e no caso da Apple, eles vão precisar, vai ser um período grande de reconstrução. E ela tem um cara novo, que veio da DeepMind, e ele veio, assim, quando ele saiu da DeepMind e foi para a Microsoft, foi ele e mais 5 ou 6 pessoas, e ele era o principal. Esse cara tá acreditado com o primeiro paper do Gemini, por exemplo. Ele está acreditado com o outro paper do que era? Do Imagen 3, modelo de texto, modelo de imagem. Fica interessante quando você pensa, claro, né, que a Apple talvez faça licenciamento justamente do Gemini para ser o cérebro da nova caranguejo, então o cara que trabalhou por lá pode facilitar isso, e isso é o ponto zero. Né? É claro que a Apple não vai para sempre querer depender do Google para fazer isso, vai ter os modelos fundacionais novos, nada melhor do que ter um cara que já fez isso no passado, com um modelo que deu certo e segue dando certo. Né? E ele, tendo saído do Google há 6 meses, claro que se envolveu no Gemini 3, que não foi feito só em 6 meses, que é o principal modelo do mercado hoje em dia. Então, é uma movimentação interessante, ela é promissora, e eu suponho que ele vai ter um pouco mais de liberdade lá dentro do que o John Giannandrea teve, porque a promessa vai ser meio essa, eu suponho, né? Sim, é claro que eu vou para aí apagar esse incêndio, mas vocês vão ter que me dar extintor, porque com ventinho e torcendo e abrir a janela para não ter muita fumaça não vai resolver nada, né? Que segue pegando fogo. Então vai ser muito... Assim, não dá para esperar que isso mude nos próximos 3 meses, 6 meses. A gente vai ver uma ou outra ação grande para chamar atenção do mercado, ou alguma contratação, provavelmente grande também. A Apple contrata tal, essa empresa aqui, essa pessoa, ou então, aí sim, compra a empresa tal, para mostrar que eles vão se reestruturar. Mas, pela milésima vez, a Apple recomeçar os esforços de IA no final de 2025 é inacreditável, mas cá estamos, né? Então tentar fazer o melhor da situação, né? É isso, os resultados vão demorar para aparecer, não vai ser da noite pro dia, mas já estamos no final de 2025, então ter que esperar ainda mais para ver alguma coisa acontecer é realmente uma pena. Mas vamos torcer para que essas mudanças sejam positivas, para que elas resultem de fato na Apple entregando os recursos que ela prometeu, não conseguiu cumprir até agora, que venha algo bom aí pra gente, porque tá uma bagunça. Mas a gente tá falando aqui, né, de Apple Intelligence, que é a área ali da Apple que tá mais caótica no momento, mas essa semana foi agitada para vários outros setores, inclusive outro muito importante, né, o de design, porque tivemos ninguém menos que a Landai também dando adeus para a Apple, e esse veio como uma bomba. Uhum. E como diria João Kleber, mas pera aí, porque antes disso eu vou agradecer a ExpressVPN, que tá mais uma vez patrocinando a fonte e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço, e depois, se você assinar o plano anual, você ganha bônus a mais, de brinde, 3 meses inteiros no fim desse ano, se você fizer a sua conta por meio de expressvpn.com/afonte para navegar de um jeito mais seguro e mais privado. Essa é a principal vantagem. Se você agora no finalzinho de ano está viajando ou vai viajar, está viajando, tenho certeza. Talvez agora você esteja conectado, está conectado num Wi-Fi que você não conhece, que você não controla, não sabe como é que está a segurança, não sabe quais dados são coletados, então os sites que você está acessando, os servidores, qual que é o seu dispositivo, quem é você, né? Por que isso está sendo coletado, para onde que isso vai depois, né? E você protege a sua conexão com o ExpressVPN. E quando você roteia a sua conexão por meio dos servidores dela, nem ela sabe nada disso. Você protege de verdade a sua conexão, independente de como tiver a segurança dessa conexão. Fica tudo criptografado. E para streaming é especialmente bacana, porque dependendo do país que você rotear a sua conexão, eles têm servidores em mais de 100 países, você vê o catálogo desses países, que é um catálogo diferente do que tem aqui no Brasil. Tem muito mais coisa, tem coisa diferente, esse é o ponto, né? E isso sem perderem velocidade, eles investem muito na estrutura, na estabilidade da conexão, para você poder ver as coisas com uma qualidade bacana, e não qualidade de batata só porque está usando uma VPN, né? E para ver como é fácil colocar no seu iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV, na TV, dependendo do modelo, até no roteador de casa, se você quiser,
vai em expressvpn.com/afonte ou usa o cupom afonte no checkout e você testa por um mês de graça e depois, se você assinar o plano anual, eles dão 3 meses para você aproveitar e seguir aproveitando no fim desse plano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito obrigado e vamos lá, né? Hora da historinha de novo, né? Pra gente poder contextualizar o que aconteceu. Quando... a gente vai voltar bastante, tá? Quando o Steve Jobs morreu, ficou meio caótica a divisão de design da Apple. Porque tinha um cara que era muito chegado no Jobs. Tinha 2 caras muito chegados no Jobs. Um era o Johnny Ive, que liderava toda a parte de design de hardware. E o outro cara era o Scott Forstall, que era basicamente o líder de design e desenvolvimento. Ele era o dono do iOS, basicamente. E o Scott Forstall era um cara meio babaca, além de ser muito bom no que ele fazia. E por conta disso, quando as lideranças se encontravam, tinha atrito, tinha problema. Chegou a um ponto do Johnny Ive falar pro Tim Cook: se esse cara estiver nas reuniões, eu não vou. Ninguém aguentava mais ele. Aí veio a treta do Apple Maps. E ele foi lançado, foi o caos que foi. O Tim Cook falou pro Scott Forstall: a gente precisa que você faça uma carta pedindo desculpas. O Forstall falou: não. O Cook falou: então pode ir embora. E o Scott Forstall foi demitido, sumiu. Hoje ele lida com produção teatral, assim, nada a ver com tecnologia. E aí, aos pouquinhos, o Johnny Ive foi virando o líder de hardware e também de software. Foi aí que veio o iOS 7, por exemplo, que foi aquela confusão de design. Os anos foram passando, junto ali da equipe do Ive, que sempre foi muito fixa. Eram, assim, a parte alta do design da Apple eram, 6 ou 7 pessoas que trabalharam juntas por muitos anos. E a parte de baixo, assim, do design seguiu crescendo e tinha uma troca natural, né? Nessa equipe fixa, 2 pessoas se destacaram: a Evans Henke e o Alan Dye. Quando o Ive saiu, a Evans Henke ficou responsável. Não ficou mais uma pessoa só responsável por software e hardware. A Evans Henke ficou com hardware e a Alan Dye ficou com software. Deu um tempo, a Evans Henke saiu. Aí hardware passou para o Jeff Williams, diretor de operações. Acabou o cargo de líder de design de hardware. O Jeff Williams se aposentou, essa parte foi para o Tim Cook, que está na mão dele agora, que o cara é menos de produto e design da história da humanidade, né? E ainda assim o Alan Dye seguiu responsável pela parte de liderança de design de software. E aí teve sempre muita crítica a ele, que ele era um cara que não sabia muito bem o que estava fazendo, e a direção geral do design da Apple primeiro ficou difusa, as coisas não se conversavam muito bem entre os sistemas e que dirá com o hardware, e depois o lance dele ser um cara que, né, tudo ficou dentro, isso eu concordo, né? Tudo que a Apple não sabia o que fazer, botava atrás umas reticências. Botão de reticência, assim, virou, né, saleiro de botão de reticências, né? Ele liderou o Liquid Glass e agora ele está indo embora. A Meta de novo, né, o lance da Meta. A Meta contratou ele não vai ser diretor ele vai liderar uma parte de uma equipe que vai responder ao Andrew Bosworth lá na Meta. Ele desceu um degrau na escada de liderança, mas vai liderar uma parte nova ali que vai juntar IA com metaverso, e a gente nunca mais ouviu falar dele. Essa é a verdade, tá? E ele agora saiu, né? Aí a Apple fez o anúncio meio de surpresa. 2 dias depois, né, da saída do John Giannandrea, veio também a saída do Alan Dye, e essa eu vi ser comemorada mais do que comentada em relação à saída do John Giannandrea. Então, assim, Felipe, de cara, primeiras impressões. Quando você viu a Bloomberg, para variar, falando que o Alan Dye estava de saída, com direito até uma declaração do Tim Cook para o Mark Gurman, raridade, né? O que você falou? Além de eita? Pois é, o eita foi a primeira reação, porque já não esperava a saída, e eu vi que teve a confirmação do Tim Cook para Bloomberg, que é isso, tudo é muito pouco usual, não foi igual teve com o John Giannandrea, que foi um press release no site oficial da Apple, anunciando uma aposentadoria, uma saída. Foi o Tim Cook comentando para Bloomberg, confirmando ali essa troca de executivos. E pelo desenrolar que aconteceu depois, que depois desse anúncio teve um artigo do John Gruber falando muito sobre o Alan Dye, com muito carinho, entre aspas. E aí nesse desenrolar a gente foi descobrindo mais coisas. Já um substituto já foi anunciado, inclusive, a gente vai chegar nessa parte da história também.
Mas me chama muita atenção essa saída. Primeiro que assim, a gente sabe que outras empresas, vamos pontuar duas aqui, Meta e OpenAI estão atirando para todo lado no quesito contratar pessoas. Eles estão pagando salários altíssimos, oferecendo bônus em ações, toda aquela coisa, e dá para ver, tá ficando cada vez mais claro que a Apple não tá fazendo muita questão de acompanhar, porque não é como se a Apple não tivesse dinheiro, mas a Apple não tá fazendo muita questão de bancar o que essa galera, né, de dobrar a aposta para essa galera que eles estão recebendo aí na Meta, na OpenAI, que seja. Então eu imagino que um dos motivos ali pode ter sido a questão de dinheiro mesmo, que o Alan Dye falou, pô, Meta vai me pagar 3 vezes mais. Tchau, Apple, né? Vai embora. Mas é muito curioso, porque a gente, nos últimos anos, não só nos últimos meses, nos últimos anos, temos visto várias pessoas, engenheiros, designers de alto escalão saindo da Apple, mas de cargos assim de altíssima liderança sempre chama atenção. E o Alan Dye é um caso mais gritante ainda porque a Apple acabou de introduzir o Liquid Glass. Ela acabou de colocar ele na WWDC com um segmento de quase 10 minutos dele falando, contando como foi a mudança do Liquid Glass. Ele apareceu em outros momentos da Apple também, na keynote do iPhone 14 Pro para apresentar a Dynamic Island. Ele apresentou o macOS Big Sur lá atrás, em 2020. Então, ele estava ganhando cada vez mais destaque. E é impactante ver um cara que estava ali, vamos dizer assim, caminhando para ser o novo Johnny Ive, né? A nova cara do design da Apple, que é o cara que dá a voz aos vídeos de design, que tá ali sempre à frente quando o assunto é design, e aí do nada ele tá indo embora. Então, também a impressão que eu tive é que nem a Apple tava esperando muito por esse momento, porque eu não acho, e isso até o Gruber fala, eu não acho que eles colocariam ele num segmento de quase 10 minutos de uma keynote recente se eles já tivessem essa consciência de que o cara tava para sair. Então, me parece que foi algo muito... A Meta chegou lá, ofereceu sei lá quanto para ele, ele pensou bem e foi. E ao mesmo tempo, talvez pra Apple... aí que tá, né? Eu não sei se a Apple tentou cobrir a oferta ou se ela só falou, beleza, vai embora. Mas chama a atenção. E aí tem o que você falou também, a repercussão das pessoas, porque eu também vi muita gente comemorando a saída do Alan Dye, com muitas críticas, falando que ele, apesar de ser um bom designer, ele não é um bom designer de interface de usuário, e aí entra todas as críticas em cima do Liquid Glass, como algumas pessoas consideram que a nova interface foi feito meio ali pela metade, foi feito meio às pressas, que mudou algumas coisas, mas o que deveria mesmo mudar não mudou, desde aquela questão de como alguns ícones do sistema ficaram meio abandonados, tem coisa que ainda não foi atualizada, enfim, tem várias críticas ali em cima. E em cima disso tudo temos também o substituto do Alan Dye, que é um cara chamado Steve Limay, que é curioso, porque até ontem eu não sabia quem era Steve Limay, eu acho que ninguém sabia quem era Steve Limay. Mas ele é um cara que está na Apple desde 1999, trabalhando ali na interface, né, por trás da interface de vários produtos da Apple. E agora, com esse anúncio, né, ele é um cara super low profile, aparentemente, ali por baixo dos panos, nunca aparece muito, nunca apareceu, acho que em nenhum evento, eu não me lembro, pelo menos. Mas com o anúncio, muitas pessoas, seja ele o Gruber, ex-executivos, ex-pessoas de alto escalão da Apple, comentaram e falaram, cara, esse Steve Lehman é muito bom. Ele esteve ali responsável por várias decisões importantes de interface da Apple e ele foi uma boa escolha. Mas é muito curioso essas reações, desde o pessoal criticando o Alan Dye, falando que achou bom que ele foi embora, até o pessoal já elogiando esse Steve Lemay, que, de novo, é um cara que eu nunca ouvi falar na vida, mas que aparentemente ele tem ali um papel muito importante no design da Apple. E, claro, fica a curiosidade para saber como é que as coisas vão ser no ano que vem, porque eu sei que muitas pessoas gostaram do Liquid Glass, mas também tem muita gente que não gostou e tem muitas críticas. Então me pergunto se agora com essa mudança no ano que vem já, se a gente vai ver alguma coisa significativa de diferença, se a Apple vai aproveitar essa mudança para polir o Liquid Glass, se eles vão conseguir mexer em alguma coisa, mas que é uma mudança significativa, né?
E o que mais me chamou a atenção foi o fato de, depois o Gruber ter comentado na reportagem que ele falou assim, né, que internamente as pessoas estão até, assim, não sei se a tradução certa para giddy, mas elas estão felizes e contentes e saltitantes com essa troca, e especialmente com o fato desse cara ser o novo líder, porque aparentemente todo mundo gosta muito dele, e aparentemente também ele é um cara que é sempre muito, assim, a impressão que eu tenho é que ele é orientado a detalhes no nível do Scott Forstall, mas sem ser babaca como era o Scott Forstall ali dentro. O Scott Forstall nunca foi babaca comigo, afinal eu não conheço o cara, mas a fama dele era essa, tá? Então, o fato dele estar, assim, tão bem, a mudança estar sendo tão bem recebida lá dentro, mostra que é curioso que o Alan Dye durou tanto tempo assim, tendo uma aparente oposição grande lá dentro sobre isso, né, sobre todo o trabalho dele. E outra coisa interessante, o líder novo, o Stephen LeMay, ele tá desde 99, ou seja, em 99 tinha acabado de sair o iMac, né, o translúcido, que foi o Johnny Ive, que foi isso que fez ele virar, na verdade, o líder de hardware da Apple, que ele lá com Jobs logo de cara já colou, quando Jobs voltou em 97. Então, ele tá lá desde antes da Apple ter passado por tudo que ela passou nesses anos todos. É interessante que durante todo esse tempo ele seguiu sob o radar, mas quer saber? Aparentemente ele passou esse tempo todo trabalhando, o que é excelente. Então, é outro lugar em que essa mudança parece ser um bom recomeço. E ele também vai ter que passar por... E é diferente da de IA, porque ele é, entre aspas, só de design de software. Não tem nada a ver com design de hardware. Mas pode ser um bom recomeço. Também escrevi sobre isso, o link vai estar na descrição. Ele tem a chance de pegar uma divisão de design que tá, sei lá, não sei ele definir, né? Tá indo gente embora. A parte de design de hardware, né? Saiu também notícia falando assim, a OpenAI tá contratando gente à torto e à direito, né? Não é software, mas com a equipe de design meio dizimada, a equipe de software totalmente desmoralizada, você pegar um cara que tá lá faz tempo, todo mundo gosta dele, aparentemente faz um bom trabalho, orientado a detalhe, pra também chegar, sentar, né? Falar, bom, vamos lá, quem que ainda tá aqui? Você. Beleza, vamos conversar, né? A partir disso, você, aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, isso não quer dizer que amanhã no iOS 26.2 que vai sair hoje não vai ter mais Liquid Glass. Vai durar anos. Mas é um cara que imagino que vai chegar para começar a juntar as pontas e aos pouquinhos começar a reconstruir uma cultura de design da Apple que se perdeu completamente ao longo da última década. E isso certamente também vai incluir o design de software voltar a conversar com o design de hardware. E você talvez ter uma liderança de design que possa ser mais coesa e preparar a Apple para o que vai vir pela frente. Porque claramente a cultura está sendo perdida nesse meio do caminho e quer saber, essas trocas todas de liderança só está piorando a situação. Então você tem um cara que eu espero que dure mais do que 6 meses, que a meta não contrate, mas não parece que vai ser o caso, é um bom começo. Então, essa, mais do que a troca de liderança de IA, eu recebi com bons olhos. Não, que bom, foi tarde, Alan Dye. Não é isso, ele pisou na bola. Aparentemente, né, pelo que sai por aí, ele não era a melhor pessoa para fazer o trabalho que ele vinha fazendo, mas não é como se o cara fosse completo tapado, senão não teria passado anos trabalhando com o Ive e não estaria na posição que ele está. Quem estaria lá, sabe o que quer saber? Sabe quem é? O Stephen LeMay. Então, por algum motivo, essa foi a mudança. Vai saber se o Alan Dye tinha mais a pegada de querer ter a ambição de ser um líder, e o Stephen LeMay, o cara é bom de trabalhar mesmo, né? E ele foi colocado ali agora e falou, não, deixa comigo, eu acho que eu consigo fazer aqui, tô aqui tempo suficiente. Vamos ver, né? Acho que piorar vai ser difícil, então essa é uma boa notícia, né? Mas de todas, a gente vai falar de mais mudanças já, mas de todas as que pintaram nessa semana, essa foi, aqui de um lado, mais me surpreendeu pelo que ela significa, mas por outro lado, e isso foi o que eu escrevi, ela parece uma continuação do desmoronamento do design que a gente viu na Apple nos últimos anos. E pelo menos uma, assim, agora pronto, mudou, trocou, respira, vê quem sobrou, a gente começa a partir daí, recontrata, entende. Vai levar uns, 2, 3 anos pra ele arrumar a casa. Mas é uma troca e, aparentemente, o cara que não era muito bem quisto e pra dentro, e que não tava fazendo um bom trabalho percebido pra fora, foi pra meta. Assim, eu achei ótimo o Mark Arment falando assim, eu tô feliz por todos os envolvidos. Que bom pra Apple, que bom pra Meta, que bom pra ele, vão lá, né?
Mas eu acho que, assim como muitos executivos que acabam saindo da Apple, vai ser a última vez que a gente vai falar o nome dele. A não ser quando falar, lembra do Elandai, né? Ele ali na meta, sei lá, vai dar uma sumida. Sei que ele vai ficar muito tempo, né? Mas é isso. A Apple tem uma nova liderança de design, mas essa não foi a única. Quer dizer, você tem alguma coisa pra complementar disso? Manda bala. Eu acho que de design é isso mesmo. Tá, ok, né? Mas não foi só isso, né? Teve também mais alguns anúncios de aposentadoria na semana passada. O principal, acho, deles, que chamou bastante a atenção, foi a mulher do teto, né? A Lisa Jackson, a líder de meio ambiente da Apple, ela vai se aposentar no final desse ano e as responsabilidades dela vão para o novo líder de operações, que o Jeff Williams se aposentou recentemente, e é o Sabi Khan, que está no lugar dele. E, além disso, a líder da parte legal da Apple, que é a Catherine Adams. Ela vai se aposentar lá para metade do ano que vem. A Apple está anunciando isso com muita antecedência para poder fazer essa passagem de bastão. E é interessante que o jogo virou. Quem vai ficar no lugar dela é uma mulher que veio da Meta. E isso também chamou bastante a atenção, né? Então teve esses dois anúncios de aposentadoria e, assim, né, isoladamente, a gente teria visto isso, nossa, olha que coisa, né? Mas são cargos que não, assim... Eu sei que a maioria das pessoas que acompanham a Apple fala, cara, quem se importa com o meio ambiente e quem se importa com a parte legal, né? Mas junta esses dois, com o Gianandrea, com o Elandai, com a perspectiva do Tim Cook ir embora, com o Jeff Williams ter acabado de se aposentar, Luca Maestre, que era o cara da grana, também, né, saiu aí recentemente, mas também tá naquele hotel Cupertino lá que ele sai, mas não sai, né? Então são mais duas saídas. E por que essa foi particularmente interessante pra gente que analisa a Apple? Porque não é pra... Assim, a Lisa Jackson é pra agora, final do ano. Mas o da Catherine Adams é pro ano que vem. Então isso que eu falei lá no começo, parece ser um jeito da Apple já anunciar a limpeza limpeza é feio, né? A troca de cargos de vários lugares já, até assim... Ela tá sinalizando que até a metade do ano que vem agora tá tudo sob controle. Todo mundo que ia sair, que era pra sair, já saiu. E com isso não vai ser assim, trocou de CEO, agora tá todo mundo indo embora. Não, tá todo mundo indo embora, vai ficar tudo bem, é a expectativa que a Apple tem, pra hora que o Tim Cook for anunciar que ele vai passar o cargo, vai saber pra quem, vai estar mais sob controle, não vai ser uma reação a essa troca, mas sim que o cara já assumiu o cargo sabendo que essas mudanças todas estariam pra acontecer. Foi mais ou menos por aí que você viu ou nada a ver? Tem essa impressão também. O que primeiro que me chama a atenção nesse anúncio da Lisa Jackson, que de novo, eu adoro a foto dela em cima do telhado, né? Agora ela finalmente vai poder descer do telhado, olha só, vai embora, não vai mais precisar subir ali para gravar as keynotes. Mas o que me chama a atenção é que por mais que essa parte do meio ambiente seja meio esquecida pela massa em geral, não seja algo que as pessoas se atentem muito, a Apple tem aquela política de que até 2030 ela seria 100% carbon neutral, né? Reduziria ali, cortaria as emissões de carbono na produção dos produtos, etc., das lojas. E a Lisa Jackson é a pessoa que sempre esteve à frente dessa iniciativa. E a gente está num momento em que a Apple está lidando com um governo que está nem aí para questões ambientais, né? Então também me chama um pouco a atenção justamente ela deixar o cargo nesse momento antes de chegar ali. É igual a gente falava que tinha expectativa de que o Tim Cook ficaria até, sei lá, o final de um mandato do Trump. Eu também tinha uma expectativa de que a Lisa Jackson só sairia depois de 2030, mas pelo jeito ela não vai esperar para ver se o Carbon Neutral 100% vai rolar mesmo ou não. Ela tá saindo, então isso já chama atenção. Mas no meio de todos esses anúncios e essas saídas, eu também fiquei pensando numa possível relação, né, com os rumores da troca de CEO com essa galera que tá saindo, seja por aposentadoria, seja por decisão própria, como foi o caso do Alandai. E eu me pergunto até se essa debandada de executivos, de pessoas ali do alto escalão, talvez isso foi motivado de alguma forma por esses rumores de que o Tim Cook vai sair da Apple muito em breve, porque teve aquela matéria falando que o Tim Cook ia sair ano que vem e depois falou que não era bem assim, que a Apple tinha sim um plano, mas que seria um plano ali de longo prazo. E eu fiquei me questionando se de repente com esse anúncio cada vez mais próximo da mudança,
se alguns executivos ele falaram, então acho que se o Tim Cook vai sair, acho que eu também não quero mais estar aqui não. Acho que agora deu a hora de eu ir embora, deu a hora de eu me aposentar, deu a hora de eu procurar um outro emprego. E tem essa questão, claro, da Apple conseguir, né, anunciar tudo isso agora para acalmar os ânimos, e aí deixa um anúncio para um novo CEO para daqui uns meses, ou até para daqui um ano, por exemplo, não sei. Mas eu fiquei pensando nessa relação mesmo de toda essa galera saindo, com também já a possibilidade do Tim Cook sair logo mais, que depois que eu vi esse monte de gente que saiu e tem mais gente pensando em sair, aí eu fiquei pensando que me parece que a mudança de CEO tá cada vez mais factível. Uhum. É todo mundo saindo porque já sabe agora que o Cook tá pra sair mesmo e fala, putz, deu, acho que tá beleza. E não sei se a gente pode falar aqui, especular na verdade, né? Que seria uma falta de confiança no futuro da Apple, dá pra inventar qualquer coisa, que é o teste de Rorschach, a pessoa vê isso e projeta o que ela acha e molda a situação pra encaixar no modelo de mundo dela, né? Então não dá pra saber por quê, mas fato é que essa galera toda está saindo. Saiu nesses últimos dias uma notícia de que e assim, eu não acho que a Lisa Jackson tinha expectativa de ser CEO da Apple. Eu acho que ela olhou e falou assim, estou perto de me aposentar. Nos próximos 3 anos, meio ambiente não vai ter o menor espaço para nada. Eu vou esperar 3 anos para quê? Se eu vou me aposentar? Me aposento agora. Já fiz meu trabalho aqui, a Apple tá lá com 2030 estruturado, já deve cumprir, ok, né? E não vai ficar passando estresse à toa, ela já fez o trabalho dela, né? Então, no caso dela específico, eu acho que foi isso. No caso da Kate Adams, pode ser também o lance de, assim, já deu, ok, não tá afim, vai saber quais são os motivos dela, né? Então, saiu nesses últimos dias a notícia de que, embora o John Turnus seja, reportadamente, né, repetem tanto que virou a notícia, mas que o John Turnus seja o candidato principal substituto ao Tim Cook, parece que ele não está muito pronto ainda para de fato ser o CEO da Apple, e que a Apple está ainda vendo o que ela vai fazer, etc. Saiu, e essa eu acho uma notícia muito doida, essa é da narrativa se entortando para virar um fato e noticiar, né? De que quem está disposto a ser o CEO da Apple é o Tony Fadell, que é da época, lá de trás, né? Ele é um dos criadores do iPod, ele ficou famoso como tipo, o pai do iPod, né? E que, assim, ele em conversas disse que estaria disposto, etc. E que alguém dentro da Apple achou que era uma boa ideia. Pronto, né? Virou a notícia de que Tony Fadell talvez possa ser. Não é isso. Mas que a busca por CEO, ela pode estar mais abrangente aí. Os candidatos a CEO podem estar mais abrangentes do que a gente imaginava. Eu vou juntar duas coisas e falar assim, será que o Tony Fadell não era bom para o cara ser o líder de... Assim, o CEO da Apple? Claro que não. O trabalho de CEO da Apple mudou muito nos últimos anos. O Steve Jobs seria um péssimo CEO da Apple hoje em dia. Porque você tem que ser um diplomata chefe de Estado e não só um cara genial de produto. Mas a Apple precisa de um cara genial de produto para ligar para produto, para cuidar de produto. Talvez o Tony Fadell seria uma boa contratação para isso. Mas é a minha leitura da situação. Que você viu esse rumor barra alucinação? Teve essa notícia mesmo de que o Tony Fadell estaria aberto a ser o próximo CEO. Só falta alguém querer que ele seja o próximo CEO, né? Tem isso. Mas talvez para uma outra função ali dentro da Apple, porém para CEO eu duvido, até porque eu realmente acredito que a Apple vai querer alguém interno que já esteja lá. Né? Tony Fadell já esteve, mas não está mais há muito tempo. Então eu acho que eles vão querer alguém que está mais envolvido ali no dia a dia da Apple, nos últimos anos, em grandes decisões. Então, acho que, como já vem sendo rumorado, que o John Turnus é o possível candidato ali a CEO mesmo. Mas, quem sabe, já pensou o Tony Fadell voltando para a Apple? Que loucura. Embora algumas pessoas até comentaram na internet, eu vi, ele saiu da Apple como uma figura meio controversa, né? Óbvio que ele fez o iPod, ele é um cara que teve ali uma grande importância na Apple, mas a gente precisa lembrar que, por exemplo, no projeto do iPhone, a ideia dele foi completamente outra, né? Que tinha lá o projeto 1, o projeto 2, e o dele era o iPod com rodinha, com chip de celular dentro, né? E ele era contra o projeto da galera lá do Forstall que estava fazendo o iPhone, que é o iPhone que a gente conhece hoje. Então, isso, fez uma grande contribuição, mas não sei se hoje ele é alguém que a Apple precisa. Mas de todas essas notícias, quando a gente já falou aí de gente que saiu, gente que
pediu as contas, gente que vai se aposentar. Veio outra bomba, né, Marcos? Essa daí também me chamou a atenção, que assim, ainda não aconteceu. Aham. Mas só a possibilidade também já deixou uma galera com o pé atrás, né? Sim, eu só quero fazer um comentário que você falou, né, desse lance do Tony Fadell, que o iPhone ele queria que fosse uma rodinha também, etc. Ele saiu da Apple e ele fundou a Nest, que tem um termostato que é uma rodinha que você gira também, então você vê que o cara tem uma ideia meio fixa sobre o que tem que ser um produto, né? Ele vendeu a Nest. E esse é um cara que, sim, depois que ele saiu da Apple, ele faz a empresa, vende, aí sai. Faz a empresa, vende e sai. Então eu não sei o compromisso de longo prazo dele, qual que seria. Mas o que saiu nesse último fim de semana sobre a última mudança potencial que a gente vai falar aqui para encerrar o episódio de hoje é do Johnny Srouji, eu falo Srouji, que é o líder de processadores da Apple. De todas as mudanças, essa é a que a Apple não pode deixar que aconteça. E a notícia é: Johnny Srouji disse ao Tim Cook que ele está seriamente pensando em sair, que ele não vai se aposentar, que ele vai fazer outra coisa. Então, essa notícia serve para mim, pelo menos serviu para duas coisas. Primeiro, ele reportar que está no mercado. Zuki, presta atenção, abre o Pix, ele assim, tô no mercado. E em segundo lugar, para botar a pressão na Apple para deixar ele fazer, seja lá o que a coceira que ele quer coçar, que ele quer que aconteça, que a Apple não tá aqui, não, fica que você mandou tão bem fazendo chips A e M, segue fazendo. E eu imagino que ele pensa assim, sim, eu já fiz, eu quero fazer outra coisa agora. Tem outras coisas acontecendo, né? Então eu imagino que assim que saiu essa notícia, se é que já não vinha acontecendo isso, Meta, OpenAI, Amazon, que faz os chips também, Google, que faz os chips também, todo Intel, vai saber se a Intel já seria a ironia das ironias, né? O Johnny Srouji para Intel. Mas para mim foi isso, né? Quem quer que vazou essa notícia, imagino que tenha vindo do campo do Srouji, está dizendo para o mercado, estou disponível, e está dizendo para a Apple, estou disponível para os outros, então vamos conversar agora nos meus termos, né? Mudou talvez um pouquinho ali qual que é a relação de quem que tem o poder de barganha, mas foi a minha leitura. E no macro, essa, assim, putz, você juntar Alan Dye, John Andrea, todo mundo que a gente falou aqui, mas esse cara sair que é, eu diria, a divisão de maior sucesso das últimas décadas da Apple, foi o cara que liderou a mudança de processadores para fazer o que a Apple é hoje, da parte de dentro das máquinas. Esse é um cara que, se a Apple perder, vai fazer muita falta. Ou será que não? Será que ele já fez o que precisava? E a Apple tá bem por conta disso? E seja lá o que ele for fazer a seguir, não é o que faz parte do plano da Apple. É o que a Meta fez com o Ian LeCun. Quer fazer modelo de mundo? Cara, manda bala, mas não aqui. Aqui a gente vai espremer o que der de LLMs, que vai dar muito dinheiro até seja lá o que vai acontecer lá pra frente daqui a 15 anos. Não sei. E aí? Eu acho que a contribuição dele é notável, o Apple Silicon, principalmente depois ali da mudança nos Macs, vem sendo um sucesso, transformou os Macs principalmente. Acho que a Apple sobrevive sem ele, porque ele já deixou o legado dele. Mas é isso, né? Também é um cara muito importante, é um cara que sempre tá trazendo coisas grandes pra Apple e perder ele ficaria meio complicado pra eles, mas também acho que não é o fim do mundo. Porém, no bolo, quando a gente considera todas as notícias que a gente acabou de falar, chama a atenção mais uma pessoa grande considerando sair da Apple. E eu também vejo da mesma forma que você, que ele deve ter vazado essa intenção dele de sair justamente para se mostrar aberto para todo mundo de, quem quiser pagar mais, eu tô indo. E justamente porque essa fala, né, não foi uma fala no sentido de, eu quero me aposentar. Foi, não, eu quero trabalhar com outra coisa. Então fica evidente ali que foi uma coisa meio plantada justamente para demonstrar que ele tem um interesse de repente, ser contratado por outra empresa, receber um salário maior. E até a reportagem da Bloomberg também fala que a própria Apple ali talvez estaria, né, tentando convencer ele a ficar, convencer, talvez seja com aumento, eu não sei, mas que a Apple tem esse interesse que ele fique, a Apple não quer perder ele agora. Mas, de novo, considerando todas as notícias, todo mundo que saiu, quem vai se aposentar, é uma mudança muito grande para um período muito curto. E, mais uma vez, eu reforço, com todas essas mudanças, tá me parecendo cada vez mais óbvio que a saída do Tim Cook tá bem próxima e que toda essa galera já tá tipo, se pro Tim Cook já deu,
pra mim já deu também. Uhum. Sim, independente de se confiar ou não no futuro da Apple, isso aqui, assim, putz, tá bom. Se lá em cima tá mudando, eu vou, acho que fazer outra coisa mesmo, né? E é curioso, assim, é uma analogia totalmente imperfeita, tá? Mas é uma coisa que eu vejo, por exemplo, no mundo dos bares de coquetel. O bar é eleito o melhor bar do Brasil, o melhor bar do mundo. Cara, dá 6 meses, todo mundo saiu. Porque, assim, a pessoa fala, cara, eu já escalei o Everest, eu já fiz aqui, fiz um trabalho muito bom, deu um trabalho do cão. A gente conseguiu. Vou fazer de novo. Em outro lugar. Vai para um lugar menor para poder, agora com o que você aprendeu, construir, né, na direção que você acha que tem que ser para tentar escalar de novo o Everest de condições diferentes, escalar uma outra montanha, mergulhar ao invés de escalar. Então tem infinitos jeitos que você pode partir a partir disso, né? E a parte de chips, eu pensei, por exemplo, teve aquela Nuvia, que foi uma startup de processadores que era voltado para parte de servidor, nada de cliente final, né? 3 ex-Apple que ajudaram a fazer o Apple Silicon, etc., saíram, formaram a Nuvia. Ficou lá no mercado uns 2, 3 anos, a Qualcomm comprou. Então, é um segmento que é meio pulsante, assim, né? A gente vê a Amazon, e agora ainda mais, né? Chip feito especificamente para treinamento ou para inferência de modelo de linguagem, de IA, de modo geral, né? Os nichos de processamento, eles estão meio que expandindo lateralmente para visão computacional. Tem um monte de coisa agora que dá para fazer, que antes sempre deu. Mas agora existe tempo, interesse, dinheiro, caminho para crescer, identificou quais são meio que os alvos, né? Isso não faz sentido a Apple, nesse momento, querer desenvolver um chip específico para um ponto de pós-treinamento de IA. Mas é um mercado mó legal. Talvez o cara fale, cara, quer saber? Acho que eu vou atrás disso. Então tem, sim, eu não sei o que a Apple vai ter que fazer para segurar esse cara aí, porque parece que foi um aviso de que ele tá indo embora. Ele deu aviso prévio público. Tendo já conversado com o Tim Cook, ele falou assim, putz, segura, eu tô muito ocupado assinando um monte de demissão, a gente pode conversar sexta-feira que vem? O cara deve ter falado, quer saber? Então, muitas mudanças já feitas, concordo 100%, suponho, parece, a última grande leva de saídas antes da saída do Tim Cook mesmo, seja quando que ela vai acontecer, e ela acontecer é diferente dela ser anunciada. Olha, a diretora legal da Apple, ela vai sair na metade do ano que vem. Se para ela estão avisando com essa antecedência toda, não vai ser Tim Cook anuncia que a partir de segunda-feira ele é só o presidente do conselho e o Tony Fadell, segunda-feira, vai ser o CEO, né? Vai ser anunciado com muito mais antecedência e pode ser que essa antecedência, isso sim, esteja chegando e que pode ser o lance de ser anunciado no começo do ano que vem. Vamos ver. Mas por via das dúvidas, eu tô com um rascunho prontinho aqui, vou confessar para vocês. Ficar no jeito. Eu também acho que quando chegar a hora, vai ser uma longa transição, não vai ser isso, né? Amanhã o Tim Cook já não é mais CEO. Ele vai ter um anúncio, uma questão de talvez 1 ano de preparação para troca de CEO, não vai ser uma coisa tão repentina. Mas eu também já não duvido mais de que, sei lá, daqui 3 meses eles já façam esse anúncio de que o Tim Cook vai entrar numa preparação para deixar de ser o CEO. Isso tá me parecendo que tá cada vez mais próximo mesmo. Uhum. E do lado de mercado, é interessante observar que se você pegar a semana passada inteira, que rolou todo esse caos, a variação da ação da Apple foi de 0,2% para cima. Ou seja, nada. E com essa notícia do fim de semana, o anúncio, né, da saída da aposentadoria das duas lá também, assim, nesse momento ela está com uma queda de 0,3. Você soma a alta de 0,2, então também no 0 a 0. Vamos ver como é que evolui ao longo do dia, porque o mercado tende a se desesperar meio do nada. Mas isso não é do nada. Mas aparentemente já estava embutido no preço da ação essa saída de toda essa galera e o que diabos vai acontecer com a Apple lá pra frente. É claro que a gente quer saber de vocês e ouvir de vocês as impressões a respeito disso. Vocês podem em gigahertz.fm/feedback para deixar as perguntas, observações, comentários. Os links você encontra em gigahertz.fm/afonte/181 ou também nas notas do episódio. Quero agradecer a ExpressVPN e Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam os reviews, as avaliações, os comentários e principalmente quem recomenda o A Fonte, e a você, Felipe, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que tá saindo, e saindo com o perdão do trocadilho, lá de Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte.
Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes lá no Threads, apresento por aqui o Área de Transferência e o Área de Trabalho, apresento para a Alura o IA Sob Controle e vocês encontram meus textos no 95Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima!